Este é um audiolivro da obra Onironautas, uma odisseia para dentro de seus sonhos de Arthur Eusébio. Esta é uma obra gratuita, publicada com autorização do autor. Introdução. Este trabalho contém várias indagações e trechos de outros artigos, não atrapalha o entendimento da obra como um todo. Os sonhos são um tema complexo e muitos de seus fenômenos não possuem nomenclaturas específicas. Por conta disso, o autor tomou a liberdade de preencher lacunas lexicais sobre determinados assuntos ou, em outras palavras, dar nomes aos bois, de forma genérica para que o leitor faça melhor aproveitamento e compreensão da ciência onírica em si. O sonho é uma experiência mental durante o sono que geralmente possui uma narrativa ou sequência de eventos simbólicos, visuais ou emocionais. É um fenômeno universal, experimentado por todas as pessoas em algum momento de suas vidas. As pessoas sonham por várias razões. Uma teoria sugere que os sonhos são uma forma de processar e consolidar informações do dia anterior. Outra teoria sugere que os sonhos podem ser uma forma de expressão de desejos não realizados, emoções reprimidas ou medos inconscientes. Também vale enfatizar o fenômeno dos pesadelos, que é um padrão de sonhos especialmente vívido e causa fortes emoções negativas, como medo, ansiedade ou terror. Esses sonhos normalmente acordam a pessoa durante o sono e podem ser causados por uma variedade de fatores, como estresse, trauma ou ansiedade. Entretanto, a melhor explicação está inclinada na teoria de simulação de ameaças de Revonsul. Segundo essa teoria, grande parte ou toda a experiência dos sonhos é especializada na simulação de eventos ameaçadores, com o objetivo evolutivo de emular situações de luta ou fuga para se preparar melhor para tais ocorrências na vida real. Essa obra reuniu um compilado de tudo o que se sabe até o momento sobre os sonhos e a onirologia, sempre com embasamentos científicos. A primeira coisa que já pode ser levado em conta é desconsiderar o chamado Dicionário dos Sonhos, cuja sua suposta eficiência já se provou inútil na prática. Vamos falar primeiramente dos personagens que aparecem em nossos sonhos. Chamaremos aqui genericamente de entidades oníricas. Em sua definição, são pessoas humanas que aparecem em seus sonhos. Apesar do uso da palavra entidade, essa não tem relação com espiritismo ou crença, é somente uma expressão genérica para se referir ao grau do seu reconhecimento de uma pessoa. As nossas entidades oníricas aqui serão categorizadas da seguinte forma: entidade onírica de primeiro grau, pessoas das quais você as conhece e possui vínculo de qualquer natureza. Entidade onírica de segundo grau, pessoas das quais você as conhece mas não possui nenhum vínculo de qualquer natureza. Entidade onírica de terceiro grau, pessoas desconhecidas. Agora falaremos de um outro elemento sem nome na literatura, mas que aqui daremos o nome de elemento mãe. O elemento mãe ou Mother Element são as ocorrências da vida real que supostamente influenciam poderosamente em temas específicos de sonhos. É importante salientar que elementos plausíveis e subjetivos não podem ser considerados elementos mães. Só sabemos que o elemento mãe existe por conta de um único tema de sonho específico que pode ser comprovado cientificamente, que é sonhar que está atrasado para algum compromisso importante ou que perdeu um compromisso importante. Curiosamente, o indivíduo, logo após sonhar com atraso, ele tende a querer chegar com bastante antecedência ao local do compromisso. Quanto mais importante o compromisso, maior a chance do sonhador despertar em um horário antecipado do horário programado no despertador. Um segundo provável sonho elementar dessa natureza, mas ainda sem comprovação de correlação com o elemento mãe, é sonhar que está com vontade de urinar. Geralmente no sonho o indivíduo tenta realizar essas necessidades, mas sem sucesso, ou quando faz, não surte o efeito de alívio. A necessidade fisiológica real de urinar enquanto se está inconsciente obriga o indivíduo a despertar e ir imediatamente atender à necessidade fisiológica. O conceito de necessidade fisiológica desse pode talvez não configurar o fator elementar aqui abordado. O suposto tema de sonho mais raro do mundo parece ser sonhar com raios globulares. As pessoas que nunca viram algo que lembre uma bola de raio na natureza, provavelmente quando sonharem com uma vão descrever o objeto sendo maior do que na vida real. Um sonho que também desperta muita instigação por parte dos sonhadores é sonhar com tornados. O curioso é que é mais comum o indivíduo sonhar com mais de um tornado em um mesmo sonho,
sendo que na natureza o comum é se avistar um único tornado. Já foi especulado uma teoria de que sonhar com planetas do sistema solar parece ser um tema exclusivo de indivíduos de Q ponto e elevado, e quanto mais distante o objeto, mais inteligente o indivíduo. Ou seja, quem sonha com Netuno é mais inteligente com quem sonha com Marte. Entretanto, essa teoria nunca foi confirmada. Existem 3 fenômenos oníricos sem nome na literatura que aqui chamaremos genericamente de fenômenos oníricos especiais. São fenômenos específicos e distintos que ocorrem dentro dos sonhos cuja principal característica em primeiro momento parece apelar para um fator incomum e que foge aos padrões de ciclo onírico. São esses: narrador fantasma, espírito melinói e o ceifador noturno. Esse em especial falaremos mais tarde, no capítulo 4 sobre os pesadelos. O que é o espírito melinói? Fenômeno raro do qual o indivíduo desperta e enxerga uma entidade onírica da qual ele estava sonhando. Geralmente a entidade onírica fica em pé ou deitado do lado da cama e encarando o sonhador. Esse episódio dura um piscar de olhos, mas o suficiente para que o sonhador identifique a pessoa e saber que não estava mais sonhando. O que é o narrador fantasma? Fenômeno do qual a pessoa durante o sonho escuta uma voz humana, mas não consegue ver a pessoa. O timbre pode ou não delatar a identificação da pessoa. Por conta desse fator, o tipo de entidade onírica dependerá da identidade da voz. Bom, agora que temos um entendimento claro do teorema base, podemos seguir com mais norte e profundidade ao tema dos sonhos. O objetivo máximo desse trabalho é ao final entregar um conhecimento claro e objetivo do que é os sonhos e como podemos aprender com essa mística e misteriosa experiência que todos nos experimentamos todas as noites. Capítulo 1. O sonho. O mundo dos sonhos sempre intrigou os seres humanos ao longo da história. Mistérios, fantasias, pesadelos, revelações, os sonhos são um reflexo profundo da nossa mente e da nossa psique. Neste capítulo, exploraremos o que é o sonho, como funciona o ciclo do sono, o ciclo circadiano e o movimento rápido dos olhos durante o sono. Também vou abordar as contribuições pioneiras do renomado cientista do sono, William Deming, para o estudo do sono. Além disso, discutiremos a importância do sonho para a saúde do sono, os tipos mais comuns de sonhos, as razões por trás dos sonhos e como eles podem influenciar nossa aprendizagem, memória e subconsciente. Falaremos também sobre como aparelhos eletrônicos, ondas eletromagnéticas e medicamentos podem afetar o sono e os sonhos. Por fim, exploraremos a relação entre sonhos traumáticos e cenários de guerra, além das principais descobertas e novidades no campo do estudo dos sonhos. O que são os sonhos? Os sonhos são experiências vívidas de imagens, sons, emoções e sensações que ocorrem durante o sono. Eles são um produto da nossa mente subconsciente, um terreno fértil onde nossos desejos, medos, experiências e memórias se misturam e se manifestam em formas simbólicas. Ciclo do sono e ciclo circadiano. O ritmo natural do nosso sono. O ciclo do sono consiste em 5 estágios distintos: estágio 1, estágio 2, estágio 3, estágio 4 e REM, movimento rápido dos olhos. À medida que avançamos pelos estágios, a profundidade e a intensidade do sono aumentam e diminuem, acompanhando o ciclo natural de atividade e repouso do nosso corpo, conhecido como ciclo circadiano. William Deming, o pioneiro da ciência do sono. William Deming, um renomado cientista, é considerado um dos pioneiros no campo da ciência do sono. Suas pesquisas forneceram contribuições significativas para o estudo dos sonhos, sono REM e distúrbios do sono, como a apneia do sono. A importância do sonho na saúde do sono. Os sonhos desempenham um papel fundamental na saúde do sono. Eles ajudam a consolidar a memória, processar emoções e promover um sono de qualidade. A privação do sono pode afetar negativamente a capacidade de sonhar, prejudicando a saúde mental e física de um indivíduo. Os sonhos mais comuns do ser humano. Embora os sonhos possam variar amplamente, existem alguns temas comuns que são frequentemente relatados. Sonhar com cair, voar,
sendo perseguido ou encontrando pessoas conhecidas são exemplos de sonhos comuns. A razão por trás dos sonhos. A ciência ainda está em debate sobre a razão pela qual sonhamos. Algumas teorias sugerem que os sonhos têm um propósito evolutivo, enquanto outras defendem que eles são simplesmente força do acaso. Independentemente da razão, os sonhos são uma janela para nosso subconsciente e uma oportunidade de autoexploração. A influência dos sonhos na aprendizagem e memória. Estudos mostram que o sono REM desempenha um papel crucial na consolidação da memória e no aprendizado. Durante o sono REM, o cérebro reorganiza e reforça as conexões neurais, processando informações adquiridas durante a vigília. Eletrônicos, ondas eletromagnéticas e medicamentos, influências no sono e sonhos. A exposição a aparelhos eletrônicos, como telefones celulares, e ondas eletromagnéticas antes de dormir pode interferir no ciclo do sono e na qualidade dos sonhos. Além disso, certos medicamentos, como antidepressivos e drogas para dormir, também podem afetar os sonhos. O impacto de sonhos impactantes. Quando sonhamos algo que nos impressiona profundamente, pode ocorrer um despertar abrupto, seguido de um período de reflexão profunda. A intensidade desses sonhos pode ter um impacto duradouro e influenciar nosso estado de espírito e perspectiva sobre a vida. Os sonhos como ferramentas de autoconhecimento. Os sonhos oferecem uma oportunidade única para nos conhecermos de uma maneira mais profunda. Ao analisar símbolos, padrões e emoções recorrentes em nossos sonhos, podemos desvendar aspectos ocultos do nosso subconsciente e explorar questões não resolvidas em nossa vida desperta. Principais descobertas sobre os sonhos. Ao longo dos anos, a ciência do sono fez diversas descobertas importantes sobre os sonhos. Isso inclui a identificação do sono REM como o período de sonhos mais vívidos, a capacidade de induzir sonhos lúcidos e o papel dos sonhos na resolução de problemas criativos. Últimas descobertas sobre os sonhos. Atualmente, a ciência do sono continua a avançar, apresentando novas descobertas e teorias. Pesquisas recentes exploraram a relação entre os sonhos e o processamento emocional, bem como a influência dos sonhos na criatividade e imaginação. Sonhos traumáticos em cenários de guerra, o impacto das guerras na mente humana. Cenários de guerra podem ter um grande impacto nos sonhos de soldados e vítimas de guerra. Traumas psicológicos associados a eventos de guerra podem causar sonhos recorrentes e perturbadores, levando a dificuldades adicionais no sono e na saúde mental. Conclusão: o mundo dos sonhos continua a nos fascinar. Neste capítulo, exploramos o mundo dos sonhos e sua relação com o ciclo do sono, o ciclo circadiano, o movimento rápido dos olhos e a importância do sono para nossa saúde física e mental. Conversamos sobre a relevância dos estudos pioneiros de William Demen e como os sonhos podem influenciar nossa aprendizagem, memória e subconsciente. Discutimos também os efeitos de aparelhos eletrônicos, ondas eletromagnéticas e medicamentos no sono e nos sonhos, além de examinar a influência das guerras nos sonhos traumáticos. Por fim, consideramos as principais descobertas e as últimas novidades no campo do estudo dos sonhos. Os sonhos continuam a nos fascinar e a oferecer insights valiosos sobre quem somos e como nossa mente funciona. Com base em embasamento científico, temos a oportunidade de explorar ainda mais essas maravilhas do sono e desvendar os mistérios do mundo dos sonhos. Capítulo 2. A interpretação dos sonhos. Os sonhos têm fascinado a humanidade ao longo dos séculos, e sua interpretação tem sido objeto de discussão e estudo. Neste capítulo, exploraremos os significados dos sonhos e como eles podem ser usados para impulsionar a criatividade. Vamos destacar os principais temas dos sonhos e analisar o que a ciência tem descoberto até o momento atual. Todas as informações e conclusões apresentadas serão embasadas em estudos científicos de renome. Interpretando os sonhos. A interpretação dos sonhos tem sido praticada desde os tempos antigos, mas é importante separar as crenças e teorias antigas da compreensão atual dos sonhos.
A psicanálise, desenvolvida por Sigmund Freud, desempenhou um papel fundamental na interpretação dos sonhos, introduzindo a ideia do inconsciente e dos desejos reprimidos. No entanto, a ciência moderna busca uma compreensão mais abrangente dos sonhos, considerando fatores neurobiológicos e psicológicos. Principais temas dos sonhos. Embora a experiência dos sonhos seja única para cada indivíduo, alguns temas comuns emergem de maneira recorrente. Esses temas incluem voar, cair, estar nu em público, ser perseguido, perder dentes e estar em um ambiente desconhecido. Estudos mostraram que esses temas estão ligados a várias áreas da vida cotidiana, como inseguranças, medos, desejos e a capacidade de lidar com desafios. Em 1966, Hall e Robert Van de Kestel publicaram The Content Analysis of Dreams, no qual delinearam um sistema de codificação para estudar 1000 relatos de sonhos de estudantes universitários. Os resultados indicaram que participantes de diversas partes do mundo demonstraram semelhança no conteúdo de seus sonhos. No estudo de Hall, a emoção mais comum vivenciada nos sonhos foi a ansiedade. Outras emoções incluíam abandono, raiva, medo, alegria e felicidade. As emoções negativas eram muito mais comuns do que as positivas. A análise dos dados de Hall mostrou que os sonhos sexuais não ocorrem mais do que 10% das vezes e são mais prevalentes na adolescência. Outro estudo mostrou que 8% dos sonhos de homens e mulheres têm conteúdo sexual. Em alguns casos, os sonhos sexuais podem resultar em orgasmos ou emissões noturnas. Estes são coloquialmente conhecidos como sonhos molhados. A natureza visual dos sonhos é geralmente altamente fantasmagórica, isto é, diferentes locais e objetos se misturam continuamente. Os recursos visuais, incluindo locais, pessoas e objetos, geralmente refletem as memórias e experiências de uma pessoa, mas a conversa pode assumir formas altamente exageradas e bizarras. Alguns sonhos podem até contar histórias elaboradas em que o sonhador entra em mundos inteiramente novos e complexos e acorda com ideias, pensamentos e sentimentos nunca experimentados antes do sonho. Pessoas cegas de nascença não têm sonhos visuais. O conteúdo dos seus sonhos está relacionado a outros sentidos, como audição, tato, olfato e paladar, os que estiverem presentes desde o nascimento. A recordação de sonhos é extremamente pouco confiável, embora seja uma habilidade que pode ser treinada. Os sonhos geralmente podem ser lembrados se uma pessoa for despertada enquanto sonha. Um diário de sonhos pode ser usado para auxiliar na recordação de sonhos, para interesse pessoal. O uso dos sonhos para a criatividade. Os sonhos são uma rica fonte de inspiração criativa. Muitos artistas, escritores e inventores relataram obter ideias e insights durante o sono. O sonho tem a capacidade de combinar informações e conceitos de maneiras não convencionais, permitindo conexões criativas. A criatividade dos sonhos pode ser explorada conscientemente através de técnicas como incubação de sonhos, que envolvem direcionar pensamentos e intenções antes de dormir para receber insights específicos. Descobertas científicas sobre os significados dos sonhos. Estudos utilizando técnicas como a ressonância magnética funcional têm fornecido insights valiosos sobre a atividade cerebral durante o sono e os padrões dos sonhos. Pesquisas indicam que os sonhos estão relacionados a processos de memória, consolidação de informações, resolução de problemas, processos emocionais e até mesmo aprendizado motor. Essas descobertas ajudaram a desmistificar os sonhos como meras fantasias sem sentido. A importância dos sonhos. Os sonhos desempenham um papel crucial em nossa vida diária, tanto para a saúde mental quanto para a criatividade. Eles nos oferecem uma plataforma para processar emoções, lidar com traumas e explorar possibilidades. A compreensão dos sonhos e seu uso criativo podem oferecer benefícios psicológicos e emocionais significativos, além de impulsionar a inovação e a resolução de problemas. Conclusão. Embora os sonhos permaneçam em grande parte um mistério, a ciência tem avançado em nossa compreensão dos significados dos sonhos. A interpretação, apoiada por teorias psicológicas e estudos científicos, revela que sonhos são expressões complexas de nossos desejos,
medos e experiências pessoais. Além disso, eles desempenham um papel essencial na criatividade, permitindo-nos explorar ideias não convencionais e encontrar soluções inovadoras. Portanto, a análise dos sonhos e sua aplicação criativa são áreas de pesquisa promissoras que têm o potencial de nos ajudar a compreender melhor a mente humana e a promover o crescimento pessoal. Capítulo 3. O sonho lúcido. Desde os primórdios da humanidade, os sonhos têm sido objeto de fascínio e mistério. No entanto, foi somente na segunda metade do século XX que os cientistas começaram a explorar mais profundamente esse fenômeno e descobriram uma forma peculiar e fascinante de sonho: os sonhos lúcidos. O que é o sonho lúcido? Um sonho lúcido ocorre quando estamos conscientes de que estamos sonhando. Nesses sonhos, o indivíduo tem a capacidade de controlar e direcionar suas experiências, tornando-se o mestre do próprio mundo onírico. O sonho lúcido é um estado de consciência no qual o sonhador está ciente de que está sonhando e pode, em geral, influenciar o conteúdo do sonho. Van Eden criou nomes para 7 tipos diferentes de sonhos que experimentou com base nos dados que coletou. Item sonhos iniciais. Item sonhos patológicos. Item sonhos comuns. Item sonhos vívidos. Item sonhos demoníacos. Item sensações gerais de sonho. Item sonhos lúcidos. Ele disse que o 7º tipo, o sonho lúcido, é o mais interessante e digno da mais cuidadosa observação e estudo. Outros pesquisadores sugerem que o sonho lúcido não é um estado de sono, mas de breve vigília, ou microdespertar. Experimentos de Stephen LaBerge usaram a percepção do mundo exterior como critério para a vigília enquanto estudavam sonhadores lúcidos, e seu estado de sono foi corroborado com medidas fisiológicas. Os sujeitos de LaBerge experimentaram seus sonhos lúcidos enquanto estavam em estado REM, o que os críticos consideraram que pode significar que os sujeitos estão totalmente acordados. J. Allen Hobson respondeu que o sonho lúcido deve ser um estado de vigília e de sonho. Por que o sonho lúcido acontece? Ainda não é completamente compreendido por que os sonhos lúcidos ocorrem, mas várias teorias foram propostas. Algumas pesquisas sugerem que eles podem estar relacionados à atividade cerebral durante o sono REM, quando a maioria dos sonhos ocorre. Outra teoria sugere que a prática de técnicas específicas, como a visualização e a realidade aumentada, pode aumentar as chances de se ter sonhos lúcidos. Paul Tolley lançou as bases epistemológicas para a pesquisa dos sonhos lúcidos, propondo 7 condições diferentes de clareza que um sonho deve cumprir para ser definido como um sonho lúcido. 1. Consciência do estado de sonho, orientação. 2. Consciência da capacidade de tomar decisões. 3. Consciência das funções da memória. 4. Consciência de si mesmo. 5. Consciência do ambiente dos sonhos. 6. Consciência do significado do sonho. 7. Consciência de concentração e foco, a clareza subjetiva desse estado. Mais tarde, em 1992, um estudo realizado por Deirdre Barré examinou se os sonhos lúcidos continham 4 corolários de lucidez. Item: o sonhador tem consciência de que está sonhando. Item: eles estão cientes de que as ações não serão transferidas depois de acordar. Item: as leis físicas não precisam ser aplicadas no sonho. Item: o sonhador tem uma memória clara do mundo desperto. Barré descobriu que menos de 1/4 dos relatos de lucidez exibiam todos os 4. Como induzir sonhos lúcidos? Existem várias técnicas que podem ser utilizadas para induzir sonhos lúcidos, algumas desenvolvidas por pesquisadores renomados como Stephen LaBerge. LaBerge, um psicofisiologista famoso por seu trabalho pioneiro na área dos sonhos lúcidos, desenvolveu técnicas como a MILD, Mnemonic Induction of Lucid Dreams, e a CAT, Psycho-Adjustment Technique. A MILD consiste em recordar um sonho vívido e, em seguida, visualizar-se tornando-se consciente de que está sonhando enquanto repete frases como "eu vou perceber que estou sonhando antes de voltar a dormir". A CAT,
por sua vez, envolve ajustar o horário de sono para otimizar as chances de entrar no período REM, quando os sonhos lúcidos são mais suscetíveis de acontecer. A importância de manter a calma durante o sonho lúcido. Durante um sonho lúcido, é comum ficarmos entusiasmados e querer aproveitar ao máximo essa experiência única. No entanto, manter a calma é fundamental para prolongar a duração do sonho lúcido. A excitação excessiva pode levar ao despertar, encerrando prematuramente o sonho controlado. Para evitar isso, é importante manter uma atitude calma e concentrada durante o sonho. Outras técnicas de sonho lúcido. Além das técnicas desenvolvidas por LaBerge, existem outras abordagens que podem aumentar as chances de ter sonhos lúcidos. A realidade aumentada, por exemplo, envolve realizar verificações da realidade ao longo do dia, questionando se estamos acordados ou em um sonho. Essa prática constante pode levar à formação de um hábito, que é transferido para os sonhos, possibilitando a realização de verificações da realidade em cenários oníricos. Outra técnica popular é a técnica WILD, Wake Induced Lucid Dream, que envolve permanecer consciente durante o processo de adormecimento, o que pode levar diretamente a um sonho lúcido. O sonho pré-lúcido. O sonho pré-lúcido é um estágio intermediário entre um sonho normal e um sonho lúcido, no qual há uma sensação de consciência de que algo está errado no sonho. Embora o sonhador não esteja plenamente consciente de que está sonhando, há um senso de estranhamento em relação ao conteúdo do sonho. O sonho pré-lúcido pode servir como um precursor para a entrada em um estado de sonho lúcido completo. Probabilidade de sonhos lúcidos em indivíduos. A probabilidade de ter um sonho lúcido varia de pessoa para pessoa. Alguns indivíduos têm sonhos lúcidos com mais frequência e naturalmente, enquanto outros podem precisar de prática e técnicas específicas para induzi-los. No entanto, com dedicação e persistência, a maioria das pessoas pode aprender a ter sonhos lúcidos. Vantagens e aplicações dos sonhos lúcidos. Os sonhos lúcidos têm várias vantagens e aplicações. Eles podem servir como uma ferramenta para a resolução de problemas, prática de habilidades e desenvolvimento pessoal. Além disso, eles têm sido explorados no campo da psicologia e da terapia para lidar com pesadelos recorrentes, traumas e fobias. Na pesquisa psicológica apontaram maneiras pelas quais essa forma de sonho pode ser utilizada como uma forma de terapia do sono. Conclusão: os sonhos lúcidos nos permitem explorar nossa mente de uma forma única e fascinante. Com base nas pesquisas de cientistas renomados, como Stephen LaBerge, e a prática de técnicas específicas, podemos induzir esses sonhos conscientes e aproveitar os benefícios que eles oferecem. Com o tempo, dedicação e paciência, qualquer pessoa pode aprender a ter sonhos lúcidos e explorar esse reino desconhecido que existe dentro de nós. Capítulo 4. Os pesadelos. Os pesadelos são sonhos intensamente perturbadores que causam medo, ansiedade e uma sensação de ameaça iminente. Eles podem ocorrer em qualquer pessoa, independentemente da idade ou sexo. Ainda não se sabe exatamente por que as pessoas têm pesadelos, mas há várias teorias que tentam explicar esse fenômeno. O mundo das nossas sombras. Uma das teorias sugere que os pesadelos são uma forma de processamento emocional, na qual o cérebro tenta lidar com emoções negativas e traumas. Outra teoria sugere que eles podem ser causados por uma combinação de fatores, como estresse, ansiedade, problemas de sono ou uso de certos medicamentos. O que é um pesadelo e quais são suas principais características? Um pesadelo é um sonho desagradável e perturbador que provoca medo intenso e uma sensação de perigo iminente. Durante um pesadelo, a pessoa pode experimentar imagens vívidas e assustadoras, sensações físicas negativas e emoções intensas, como terror e desespero. Os pesadelos também podem ser acompanhados por um aumento da frequência cardíaca, sudorese e respiração acelerada. Pesadelos comuns e seus supostos significados. Existem certos temas de pesadelos que são considerados comuns.
Por exemplo, sonhar que está sendo perseguido ou está caindo pode estar relacionado a sentimentos de ansiedade e falta de controle na vida real. Sonhar com a morte de um ente querido pode refletir medo ou preocupação com a perda. É importante notar que esses supostos significados podem variar de acordo com a cultura e as experiências pessoais de cada indivíduo. Sonhar com serpentes. Um tema intrigante é de sonhar com serpentes. Apesar de não ser um tipo de sonho muito comum, a busca pelo seu significado é uma das mais pesquisadas na internet. Acredita-se que a maioria das pessoas, de uma forma geral, tenham medo de sonharem com serpentes, provavelmente em decorrência da ofidiofobia que é extremamente comum nos seres humanos. O medo das pessoas talvez explique o sonhar com serpentes. Sonhos com monstros e sua prevalência em crianças. Um tema clássico nas experiências oníricas das crianças é sonhar com monstros. Em um determinado período da infância, o cérebro de uma criança ainda não possui o discernimento para diferenciar uma criatura fantasiosa de uma real. Acredita-se que por esse aspecto qualquer criatura é processada por esse cérebro como um potencial predador. Em outras palavras, as crianças acreditam que aquela criatura existe no mundo real. Isso é um dos grandes gradientes que ajustam a teoria de simulação de ameaças proposta pelo Dr. Antti Revonsul. O que é natural resposta o cérebro dessa criança faça uma projeção onírica onde simule um encontro com a tal criatura para ensaio de perigo. O medo natural que as crianças têm do desconhecido e da escuridão fomentam com mais intensidade essa análise. Monstros representam o lado sombrio da imaginação infantil e podem simbolizar ameaças percebidas. À medida que as crianças desenvolvem habilidades para lidar com o medo e a ansiedade, esses sonhos tendem a diminuir. Pesadelos e estresse pós-traumático. O estresse pós-traumático é um distúrbio psicológico que ocorre após a exposição a um evento traumático. Uma das características desse distúrbio é a ocorrência frequente de pesadelos intensos e recorrentes relacionados ao evento traumático. Os pesadelos podem ser uma forma de reprocessar e reviver o trauma, causando grande sofrimento emocional. Tratamentos para pesadelos. Existem várias abordagens para tratar pesadelos, dependendo da causa subjacente. Terapias cognitivo-comportamentais, como a terapia de exposição e a terapia de imagem guiada, têm se mostrado eficazes no tratamento de pesadelos. Além disso, técnicas de relaxamento, mudanças no estilo de vida e medicações podem ser usados para controlar os pesadelos e melhorar a qualidade do sono. A figura negra nos pesadelos. Algumas pessoas relatam sonhos em que são atacadas por uma figura negra ameaçadora e acordam instantaneamente. Essa experiência é conhecida como paralisia do sono e está associada a uma disfunção do sono conhecida como alucinação hipnagógica. Acredita-se que essas alucinações sejam resultado da ativação do sistema de alarme do cérebro durante o sono REM, levando a uma sensação de terror e imobilidade. Existe um estranho fenômeno correlacionado com esse tópico e que na literatura não possui um nome específico. Para este então chamaremos genericamente de ceifador noturno. A pessoa sonha com uma figura humanoide negra que ataca o sonhador e provoca um despertar instantâneo. O ceifador noturno é exclusivamente uma entidade onírica de terceiro grau. Como já foi explicado na introdução dessa obra, as entidades oníricas de terceiro grau se referem a personagens desconhecidos em nossos sonhos. É inegável que a ocorrência do fenômeno ceifador noturno seja verdadeira. Centenas de pessoas em todos os cantos do mundo descrevem da mesma forma. Figura negra com aspecto humanoide. Quando se visualiza os olhos, eles me mostram fixos. A tal coisa não se comunica. A tal coisa encara o indivíduo de forma estática. A tal coisa ataca subitamente e provoca um despertar instantâneo do indivíduo seguido de um breve episódio de estresse e sonifobia. Estranhamente, em alguns casos, as testemunhas relatam ver proeminência de chifres e outras recordam ter visto a figura usando um chapéu. A experiência é extremamente assustadora em um aspecto global. As razões pela ocorrência do ceifador noturno são desconhecidas e dificilmente terá uma explicação racional interagida com a verdade neurobiológica. Já foi levantada a teoria de que após a era dos filmes de terror as ocorrências sofrerá uma espécie de sofisticação do conteúdo onírico.
como o acréscimo característico dos chifres ou o tal homem de chapéu, e que esses são um indicativo de que foram os filmes os responsáveis pelas ocorrências, uma vez que na literatura mundial ninguém relatava que sonhava com figuras humanas negras. No entanto, essa teoria dificilmente se sustenta por si só, visto que não necessariamente as testemunhas assistam filmes assustadores. Portanto, essa hipótese não é segura para explicar o fenômeno. Suposta ocorrência famosa do ceifador noturno. Certa vez o baixista Geezer Butler estava lendo um livro sobre bruxaria quando começou a se sentir estranho e achou melhor ir para a cama descansar. Nessa mesma noite ele acabou sonhando com uma criatura negra de pé olhando a dormir. No outro dia ele conta sua experiência para seus colegas de banda. O relato serviu de inspiração para o enredo da canção Black Sabbath, Ondas de Pesadelos. Algumas pessoas relatam períodos em que têm uma frequência aumentada de pesadelos consecutivos. Isso é conhecido como ondas de pesadelos ou superpesadelos e pode estar relacionado a fatores de estresse, ansiedade ou alterações nos padrões de sono. À medida que esses fatores são normalizados, a frequência dos pesadelos geralmente retorna ao normal. Uma outra definição genérica para explicar esse fenômeno é a Síndrome de Euronymous, que em sua definição é uma sequencialmente durante várias semanas e de forma sistemática de pesadelos constantes e potencialmente intensos. Essa é a última fronteira de distúrbios oníricos relacionado aos pesadelos. A nomenclatura Euronymous é em referência ao ser da mitologia grega Eurynomos, um demônio dos cadáveres apodrecidos que habitavam o submundo. Terror noturno. O terror noturno é um distúrbio do sono em que a pessoa acorda abruptamente em um estado de terror intenso, acompanhado de comportamentos violentos ou agitados. Diferente dos pesadelos, o terror noturno geralmente ocorre durante o sono de ondas lentas, e a pessoa tem pouca ou nenhuma lembrança do episódio posteriormente. Conclusão: os pesadelos são uma parte intrínseca da experiência humana, afetando pessoas de todas as idades e origens. Embora ainda haja muito a aprender sobre a causa exata dos pesadelos, os estudos científicos têm fornecido algumas explicações plausíveis. A teoria mais aceita sugere que os pesadelos são parte do processo de processamento emocional e podem ser influenciados por fatores como estresse, ansiedade e traumas. Compreender os pesadelos e buscar tratamento adequado pode ajudar a minimizar o sofrimento associado a essas experiências perturbadoras e melhorar a qualidade do sono e do bem-estar geral. Capítulo 5. As teorias de Antti-Revonsu sobre a consciência e os sonhos. Antti-Revonsu é um renomado pesquisador e teórico da consciência e dos sonhos. Seu trabalho inovador tem contribuído significativamente para a compreensão desses fenômenos complexos. Neste capítulo, exploraremos as principais teorias e pesquisas do Dr. Revonsu, analisando em detalhes suas contribuições e conclusões. Teoria do reflexo evolucionário, Evolutionary Reflector Theory, ERT. Uma das teorias mais conhecidas de Revonsu é a teoria do reflexo evolucionário, ERT. Segundo essa teoria, os sonhos têm uma função adaptativa, envolvendo a simulação de ameaças e perigos potenciais para treinar e preparar o indivíduo para enfrentar situações reais. Os sonhos, nessa perspectiva, seriam uma espécie de laboratório virtual para o aprimoramento de habilidades de sobrevivência. Pesquisas sobre percepção visual nos sonhos. Revonsu conduziu estudos pioneiros sobre percepção visual nos sonhos. Ele investigou como nossas percepções visuais durante o sono podem diferir das experiências durante a vigília. Por meio de experimentos com estímulos visuais apresentados aos participantes enquanto sonham, Revonsu descobriu que a percepção visual nos sonhos é menos detalhada e menos precisa em comparação com a realidade, sugerindo uma limitação na capacidade de processamento visual durante o sono. Teoria da detecção de ameaças, Threat Simulation Theory, TST. Dr. Revonsu também é conhecido por sua teoria da detecção de ameaças, TST. Essa teoria propõe que os sonhos sejam mecanismos pré-programados que simulam ameaças relevantes à sobrevivência, auxiliando na avaliação de estratégias de enfrentamento e no desenvolvimento de respostas adaptativas.
Os sonhos também têm a função de aliviar a ansiedade e proporcionar um ambiente seguro para aprender e praticar habilidades de sobrevivência. Estudos sobre pesadelos e transtorno do estresse pós-traumático, TEP. Dr. Revonsu expandiu suas pesquisas para investigar os pesadelos e seu vínculo com o transtorno do estresse pós-traumático, TEP. Seus estudos descobriram que pesadelos recorrentes podem ser considerados como reativações traumáticas durante o sono, refletindo a tentativa do cérebro de processar e lidar com experiências traumáticas. Essas pesquisas têm implicações na compreensão e tratamento de transtornos relacionados ao estresse pós-traumático. Conclusão: Dr. Antti Revonsu contribuiu significativamente para o campo da consciência e dos sonhos por meio de suas teorias e pesquisas inovadoras. Sua teoria do reflexo evolucionário, ERT, e a teoria da detecção de ameaças, TST, forneceram insights valiosos sobre os possíveis propósitos adaptativos dos sonhos e como eles impactam em nosso funcionamento diário. Além disso, suas pesquisas sobre percepção visual nos sonhos e pesadelos no TEP destacam a importância de uma compreensão mais aprofundada desses fenômenos para a saúde mental. Portanto, o trabalho de Revonsu continua a influenciar e a estimular novas pesquisas no campo da consciência e dos sonhos. Capítulo 6. Explorando os mistérios dos sonhos. Fenômenos incomuns que ocorrem durante os sonhos. Durante o sono, o cérebro humano passa por diferentes fases, que incluem o sono REM, movimento rápido dos olhos, e o sono não REM. Durante o sono REM, ocorrem os sonhos mais vívidos. Alguns fenômenos incomuns podem ocorrer durante esses sonhos, como os sonhos lúcidos, nos quais a pessoa tem consciência de estar sonhando e pode até controlar o enredo do sonho. Além disso, paralisia do sono, pesadelos recorrentes, sonhos premonitórios e sonambulismo também são fenômenos que podem ocorrer durante o sono. Uma coisa que precisa ficar esclarecida é que sonhar com pessoas desconhecidas não significa que você nunca viu aquela pessoa em sua vida. Na verdade, você a viu sim em algum momento de sua vida, somente passou despercebido essa pessoa. O cérebro não consegue inventar rostos. Até mesmo desenhistas de animações para criarem seus personagens precisam se basear em rostos reais para conseguir desenvolver traços em seus personagens. Todos os personagens de animações que você assistiu, todos sem exceção tiveram seus traços baseados em alguma pessoa da vida real. Por que no seu sonho seria diferente? Sonhos relacionados a transplantes de órgãos. Alguns casos relatam pessoas que receberam órgãos de outras pessoas e passaram a ter sonhos relacionados à vida da pessoa que doou o órgão. A explicação para isso ainda é incerta, mas algumas teorias sugerem que esses sonhos podem ser resultado da combinação de memórias celulares do órgão doado e a capacidade do cérebro de criar imagens e histórias durante o sono. Sonhos com ancestrais e entes queridos falecidos. É comum que pessoas idosas sonhem com seus pais falecidos nas últimas semanas de vida. Acredita-se que isso possa ser um reflexo do processo de envelhecimento, no qual as memórias afetivas e emocionais tendem a se tornar mais presentes. Além disso, a proximidade da morte pode despertar a necessidade de reconciliação, perdão ou apenas a busca por conexão com aqueles que já partiram. Sonhar que está caindo. O sonho de queda é um dos mais comuns e pode estar relacionado a diferentes aspectos psicológicos e emocionais. Uma explicação sugere que esse tipo de sonho está ligado à sensação de perda de controle ou instabilidade em algum aspecto da vida. Outra teoria sugere uma conexão com nossos ancestrais humanos, que poderiam ter experimentado quedas de árvores durante o sono. Sonhar que está voando. Enquanto algumas pessoas frequentemente sonham que estão voando, outras não têm esses sonhos com tanta frequência. O sonho de voar pode simbolizar liberdade, superação de obstáculos ou o desejo de escapar das limitações da vida cotidiana. Entretanto, os significados dos sonhos podem variar de acordo com a cultura e experiências individuais de cada pessoa. Sonhar com o local de infância. É muito comum sonhar com locais nos quais a pessoa passou parte de sua infância.
Esses sonhos podem estar relacionados a memórias afetivas, a nostalgia e também podem revelar questões emocionais e psicológicas não resolvidas relacionadas àquela época da vida. Sonhar que está nu. Sonhar que está nu é um sonho comum e pode refletir a vulnerabilidade, falta de confiança ou medo de ser exposto ao julgamento dos outros. Também pode estar relacionado à sensação de estar desprotegido ou com a necessidade de se aceitar do jeito que é. Sonhar com pessoas falecidas. Sonhar com pessoas que já faleceram é algo comum e pode ter diferentes significados. Alguns acreditam que esses sonhos sejam visitas do além, enquanto outros veem como uma forma de processar a perda e manter a conexão emocional com os entes queridos. Incubação onírica, como induzir sonhos específicos. A incubação onírica é uma prática na qual uma pessoa busca intencionalmente sonhar com algo específico. Para fazer isso, é necessário focar a mente no tema desejado antes de dormir, seja através de visualização ou repetição de um mantra relacionado ao sonho desejado. Apesar de não haver garantias de sucesso, muitos relatos sugerem que a incubação onírica pode influenciar a temática dos sonhos. É possível morrer enquanto se está sonhando? Existe uma lenda nórdica da deusa Ondina, que se apaixonou por um mortal. Porém, como não retribuiu o carinho e cometeu a traição, Ondina lançou sobre ele uma maldição, que dizia: para respirar é preciso lembrar de mim. O homem tentou se lembrar da deusa, mas quando adormeceu parou de pensar nela e, como resultado, também parou de respirar e morreu. O que essa lenda tem a ver com morrer durante os sonhos? Existe uma condição genética raríssima chamada a maldição de Ondina, também conhecida como Síndrome de Hipoventilação Central Congênita, CCHS. É uma doença genética que pode levar à morte durante o sono, mas principalmente quando se está sonhando. Muitos pacientes, enquanto estão sonhando, param de respirar à noite. A causa provável é uma mutação do gene homeótico FOX2B no locus 4p12, que resulta num subdesenvolvimento do centro respiratório no cérebro. A insuficiência respiratória aguda, que é resultado do comprometimento da função respiratória dos pulmões, resulta em diminuição da quantidade de oxigênio no sangue e, consequentemente, hipóxia, com excesso simultâneo de dióxido de carbono no corpo, que se manifesta por um aumento na pressão de CO2 no sangue, hipercapnia. Até agora, nenhuma cura para a maldição de Ondina foi encontrada. No caso da doença é utilizada apenas terapia de suporte, que consiste na introdução de respiração substitutiva por meio de ventilador ou ventilador elétrico. Pesquisas são necessárias para compreender melhor a dinâmica dessa doença. Conclusão: os sonhos são um universo fascinante que desperta a curiosidade humana desde tempos imemoriais. Fenômenos incomuns, como sonhos relacionados a transplantes de órgãos, a presença de entes queridos falecidos e a temática recorrente de queda e voo revelam muito sobre o complexo funcionamento do cérebro e podem lançar luz sobre aspectos psicológicos e emocionais do indivíduo. Capítulo 7. Sonambulismo, explorando as caminhadas noturnas. O que é o sonambulismo? O sonambulismo é um distúrbio do sono caracterizado por uma série de comportamentos complexos executados enquanto a pessoa está em um estado de sono profundo. Durante um episódio de sonambulismo, a pessoa levanta-se da cama, anda ou executa atividades comuns, como abrir portas, falar ou comer, sem estar consciente e sem memória posterior do evento. Causas do sonambulismo. As causas exatas do sonambulismo ainda não são completamente compreendidas, mas acredita-se que a combinação de fatores genéticos, anormalidades na regulação do sono, privação de sono, estresse, febre, consumo de álcool ou certos medicamentos possam desempenhar um papel no desenvolvimento do distúrbio. Relação com os sonhos. O sonambulismo está associado ao sono de ondas lentas, que é uma fase mais profunda do sono. Durante essa fase, os sonhos são menos vívidos, fragmentados e menos relacionados aos comportamentos sonambúlicos. Enquanto a maioria das pessoas sonha, o conteúdo dos sonhos não é diretamente responsável pelo sonambulismo.
Tratamentos para o sonambulismo. Em muitos casos, o sonambulismo não requer tratamento específico, pois é considerado benigno. No entanto, algumas medidas podem ser tomadas para diminuir a ocorrência de episódios de sonambulismo, como garantir um ambiente seguro para a pessoa, como trancar portas e janelas, manter objetos potencialmente perigosos fora de alcance e manter uma rotina de sono regular. Em casos mais graves, um médico pode recomendar medicamentos para controlar os episódios. É possível acordar uma pessoa durante o sonambulismo? Como é mostrado no seriado mexicano El Chavo, não se pode acordar uma pessoa quando se está sonambulando. Esse é um dos mitos mais comuns relacionados ao sonambulismo, é a crença de que acordar uma pessoa durante um episódio pode ser perigoso ou prejudicial. No entanto, acordar uma pessoa sonâmbula é seguro e não causará danos. Na verdade, acordar a pessoa pode ajudá-la a se orientar e evitar qualquer risco de acidente enquanto estiver nesse estado inconsciente. Em resumo, o sonambulismo é uma condição do sono na qual a pessoa realiza atividades complexas enquanto está inconsciente em um estado de sono profundo. Suas causas e mecanismos ainda não são totalmente compreendidos, mas sabe-se que está relacionado à fase de sono profunda. O tratamento do sonambulismo pode envolver medidas simples, como garantir um ambiente seguro, ou medicamentos, em casos mais graves. É importante desmistificar a crença de que acordar uma pessoa enquanto está sonâmbula é perigoso, pois isso não causa danos e pode ajudar a pessoa a se orientar e prevenir acidentes. Capítulo 8. Viagens oneronáuticas e a gravação de sonhos, explorando o mundo dos sonhos. Viagens oneronáuticas e a gravação de sonhos são tópicos intrigantes que despertam o interesse de muitos. Neste capítulo, exploraremos o conceito de viagens oneronáuticas, a experiência dos viajantes oneronautas e os avanços na gravação de sonhos. Além disso, discutiremos as implicações e consequências dessa tecnologia em potencial e analisaremos o filme Until the End of the World, 1991, como exemplo. Viagens oneronáuticas e viajantes oneronautas. Uma viagem oneronáutica refere-se à capacidade de conscientemente explorar e controlar os sonhos enquanto ocorrem. Os viajantes oneronautas são indivíduos que desenvolvem habilidades de lucidez dentro dos sonhos, mantendo uma consciência clara de estarem sonhando e podendo, assim, influenciar e interagir ativamente com o ambiente dos sonhos. A experiência de continuidade nos sonhos. A raridade de indivíduos que conseguem navegar em seus sonhos como se estivessem em um mundo paralelo pode ser explicada pela dificuldade em manter a lucidez durante o sono. A maioria de nós não percebe que está sonhando e, portanto, não tem a oportunidade de influenciar conscientemente os eventos dos sonhos. A capacidade de continuar aventuras dentro de sonhos, como em um seriado, está relacionada à habilidade de prolongar os estados de sonho lúcido e controlar o conteúdo dos sonhos. Avanços na gravação de sonhos. A gravação de sonhos tem sido uma área de pesquisa em constante desenvolvimento. Técnicas como a eletroencefalografia, EEG, e a ressonância magnética funcional, fMRI, têm sido empregadas para visualizar a atividade cerebral durante o sono. Esforços recentes visam decodificar os padrões neurais associados a eventos e objetos específicos nos sonhos, permitindo assim a reconstrução ou gravação parcial dos conteúdos dos sonhos. Implicações e consequências da gravação de sonhos. A possibilidade de um gravador de sonhos levanta questões éticas e práticas. Se tal tecnologia se tornasse disponível, poderíamos registrar e armazenar cada detalhe de nossos sonhos. Isso poderia permitir experiências compartilhadas e análises mais aprofundadas dos sonhos. No entanto, também poderia gerar preocupações de privacidade e intrusão na mente íntima de uma pessoa. O filme Until the End of the World de 1991, do Brasil intitulado Até o Fim do Mundo, dirigido por Wim Wenders, retrata uma sociedade viciada em uma tecnologia de gravação de sonhos denominada supergravador. As pessoas tornam-se dependentes dessa tecnologia, buscando constantes escapes da realidade em seus sonhos,
O filme, por sua vez, foi um fracasso de bilheterias. Mas o filme serviu como um alerta sobre os perigos de uma relação obsessiva com a tecnologia e as implicações para a saúde mental e bem-estar pessoal, algo que nos anos 90 era subestimado. O curioso desse filme é que em sua época que foi lançado ele já emanava uma crítica muito forte sobre as possíveis dependências do ser humano em dispositivos eletrônicos, e que de alguma forma fosse portais paralelos de refúgio e que o mesmo afetaria as relações naturais e pessoais de nossa sociedade, algo que se provou ser inevitável com o tempo e o advento da acessibilidade desse tipo de tecnologia, alcançando seu alto labor atualmente. Imagine o dia que pudermos então explorar em vídeo nossos próprios sonhos. Acredito que esse seja um caminho perigoso e ao mesmo tempo revelador. Conclusão: a exploração dos sonhos através de viagens oneronáuticas e a gravação de sonhos são temas fascinantes que nos desafiam a entender melhor a natureza dos sonhos e a consciência durante o sono. Embora a perspectiva de um gravador de sonhos traga possibilidades empolgantes e vantagens científicas, também precisamos considerar cuidadosamente suas implicações éticas e o potencial de vício e alienação. Portanto, é crucial abordar essa tecnologia com cautela e uma reflexão crítica de seus efeitos em nossa psique e sociedade. A utilização adequada dessas descobertas só será possível com uma compreensão aprofundada e responsável do poder dos nossos sonhos. Capítulo 9. A experiência quase-morte, mistérios além da vida. A experiência quase-morte, EQM, é um fenômeno que tem intrigado a humanidade há séculos. Neste capítulo, exploraremos as várias características dessa experiência e as explicações científicas por trás delas. Discutiremos por que a EQM ocorre, as sensações comuns relatadas, como a sensação de levitar, ver um túnel e uma tela de cinema que mostra a história de vida da pessoa. Além disso, exploraremos por que os cientistas acreditam que a EQM é o último sonho na vida de um indivíduo e como essa experiência pode mudar as pessoas de forma significativa. Por que a EQM ocorre? Existem várias teorias em torno do porquê da EQM ocorrer. Uma explicação é que quando uma pessoa está à beira da morte, ocorrem mudanças químicas e elétricas no cérebro que podem produzir sensações e experiências incomuns. Outra teoria sugere que a EQM pode ser resultado de uma resposta adaptativa do cérebro para lidar com o estresse e a ameaça iminente da morte. Sensações durante uma EQM. Durante uma EQM, as pessoas relatam uma variedade de sensações, como a sensação de deixar o corpo e levitar. Isso pode ser explicado pela dissociação sensorial, em que o cérebro interrompe a conexão com o corpo físico, resultando em uma sensação de separação. Ver médicos ou eventos na sala de emergência pode ser atribuído a uma combinação de feixes de luz intensos e a uma experiência alterada da percepção visual. O túnel e a tela de cinema. A visão de um túnel durante uma EQM pode ser explicada pela diminuição do fluxo sanguíneo para os olhos, que causa uma perda temporária de visão periférica. A sensação de estar assistindo a uma tela de cinema exibindo a história de vida da pessoa pode ser resultado da ativação de áreas cerebrais responsáveis pela memória e pela rememoração dos eventos passados. Último sonho na vida de um indivíduo. Embora muitos relatos de EQM mencionem a sensação de ser o último sonho na vida de uma pessoa, os cientistas acreditam que essa percepção não é necessariamente precisa. A EQM ocorre em um estado em que a consciência e a percepção estão alteradas, e essa interpretação pode ser uma forma de compreender e atribuir um significado a essa experiência singular. Mudanças pessoais pós-EQM. Muitas pessoas relatam uma mudança significativa em suas vidas após uma EQM. Essas mudanças podem incluir uma maior apreciação pela vida, uma maior compreensão da importância de relacionamentos e uma busca por um propósito mais elevado. Embora a razão exata para essas mudanças não seja completamente compreendida, a experiência de estar à beira da morte pode estimular uma reavaliação das prioridades e valores pessoais. Conclusão: a experiência quase-morte continua sendo um enigma fascinante.
Embora existam explicações científicas para muitos dos fenômenos associados a essa experiência, ainda há muito a ser descoberto. É importante abordar a EQM com uma mente científica, enquanto também se mantém aberto a perspectivas pessoais e espirituais. A lição que podemos aprender com a EQM é lembrar a precariedade da vida e a importância de aproveitar cada momento presente, valorizando relacionamentos e buscando um propósito significativo em nossas vidas.